Hello, everybody. Olá, pessoal. Aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com a Dr. Sandra Davidovich, que pesquisa o Kosovo e a antiga Iugoslávia. Seja bem-vinda, Sandra. Sandra, welcome. Obrigado por me receber, Pascal. Well, thank you very much for saying yes. I wanted to cover the issue Bem, of Kosovo muito obrigado por for aceitar o quite a while. convite. And you Sabe, eu queria abordar a have been in questão do Kosovo, Kosovo já faz um tempo. Você and acabou de estar lá, make that tem your uma conexão field of pessoal com o study tema under e somebody fez who dele o was seu also, campo de estudo sob a orientação de alguém que também já participou deste canal, Susan Woodward. Você poderia nos contar um pouco, antes de tudo, qual é a sua conexão e o que está pesquisando no momento? And what are you trying to look at the moment in your research? Com certeza. Então, minha principal conexão é que sou da região que estudo. Nasci na Sérvia. Na verdade, nasci na antiga República do Sul da Iugoslávia. Enquanto crescia, observei muitos acontecimentos interessantes que acabaram despertando meu interesse pela ciência política, especialmente pelos conflitos na região. E tive a sorte de conhecer alguns estudiosos que vêm pesquisando essa área há bastante tempo, tanto na própria região, especialmente na Sérvia. E nos Estados Unidos, onde atualmente estou realizando minha pesquisa de doutorado. E embora eu tenha me interessado inicialmente em estudar a dissolução da Iugoslávia, com o tempo meu foco realmente mudou para a questão do Kosovo, que por si só é um conflito complexo e prolongado. Atualmente, estudo o papel das ordens políticas não estatais e sua contribuição para situações civis complexas, que no contexto da dissolução iugoslava, e particularmente no caso do Kosovo, tiveram certa relevância que podemos discutir mais adiante ao longo da conversa. Como você mencionou, estive recentemente no norte do Kosovo para estudar o ambiente de segurança após o enfraquecimento das instituições na região norte. E sim, foi isso que me trouxe até aqui. Então estou ansioso para compartilhar algumas das minhas percepções. Thank you. Can you give us a rundown? Obrigado. Você pode nos dar um resumo para quem não está familiarizado com a história, especialmente a história recente de Kosovo? Quero dizer, a Sérvia atual ainda o reivindica como parte de seu território, mas houve um movimento de independência, e muitos países da União Europeia e outros o reconhecem como um Estado independente. E, de fato, há um governo em Pristina que controla o território, certo? Então, você pode nos tentar a principais dados históricos que nos apanhamos na ideia onde estou hoje. Claro, eu começaria dizendo que a questão de Kosovo, o problema de Kosovo nos tempos modernos, tem sido estudada principalmente por meio de dois referenciais. Pelo menos, eu identifiquei dois principais referenciais nas pesquisas em andamento. Um seria no contexto da crise iugoslava, certo? Ou seja, o colapso da Iugoslávia, e aí Kosovo tem sido visto como mais um exemplo de secessionismo, semelhante ao que aconteceu, digamos, na Croácia ou na Eslovênia, ou talvez até como a fase final da desintegração iugoslava. E eu voltarei a isso. Por outro lado, especialmente após 1999, que é o ano que a maioria das pessoas associa a Kosovo, o tema costuma ser discutido por meio de algo chamado sui generis. O Kosovo costuma ser apresentado como um caso excepcional, que realmente desafia os quadros políticos, jurídicos ou até cognitivos existentes. No entanto, eu diria que o problema de Kosovo, ou a crise ou o conflito de Kosovo, na verdade representa uma disputa territorial bastante típica entre dois grupos nacionais, os sérvios de um lado e os albaneses do outro, cada um reivindicando seu direito sobre essa porção de terra com base em fundamentos diferentes. Essa disputa pode ser rastreada pelo menos até 1913, quando o território do atual Kosovo foi incorporado ao Estado sérvio. Foi então que ele se tornou parte do projeto nacional sérvio. E a partir daí, do lado das elites nacionais albanesas, existe esse compromisso de corrigir o que elas percebem como uma injustiça histórica.
Essa continuidade do conflito ressurgiu ao longo do século XX em diferentes formas, e esse compromisso foi perseguido por meio de diferentes estratégias. Digo isso porque, como alguém que vem da região, sei o quanto tem sido prejudicial estudar a região e o conflito em Kosovo, reduzindo-os a explicações de causa única ou a certos eventos ou indivíduos. Portanto, talvez seja útil começar contextualizando um pouco. É porque bem, como tudo nos Balcãs, é bastante complexo. E dependendo de com quem você fala, a pessoa vai dizer, ah não, você está me interpretando completamente errado. Na verdade, não há como falar sobre os Balcãs sem deixar alguém irritado, o que é bastante fascinante. Mas então, você pode nos contar qual é a situação hoje? Então, o Kosovo está de fato separado da Sérvia. No norte do Kosovo ainda há uma população sérvia considerável. No restante do Kosovo é majoritariamente albanesa. Os sérvios que vivem lá no Kosovo ainda gostariam de se unir à Sérvia. Mas você pode nos dar um panorama de como está a situação hoje? Can you give us a rundown of what it looks like today? Yes, I'm glad you mentioned both points. Sim, fico feliz que você tenha mencionado ambos os pontos. O primeiro é que é difícil falar sobre isso, e é ainda mais difícil para mim do que para você, porque eu venho da região, e essa região está repleta de legados de conflito e traumas. Meu interesse tem sido motivado pela necessidade de contribuir para uma melhor compreensão disso e, com sorte, tornar a região um lugar melhor. Gostaria de enfatizar que minha abordagem para estudar o conflito sempre foi inspirada por pessoas que estudaram essa região com integridade e empatia. E acredito que a conversa de hoje certamente exige o mesmo. Voltando ao seu segundo ponto, eu diria que é difícil entender onde estamos agora se não voltarmos e analisarmos várias fases do conflito do Kosovo. Mas você fez uma observação interessante ao dizer que temos todos esses países em competição. E acho importante destacar isso. A questão do Kosovo tem sido enquadrada pela noção de direitos humanos, pelo intervencionismo humanitário, pelo direito à autodeterminação e por todo tipo de estrutura normativa e até ideológica. No entanto, gostaria de enfatizar que, em sua essência, trata-se de um conflito que contém reivindicações mutuamente exclusivas sobre o mesmo território, reivindicações de soberania. E se você pensar no caso do Kosovo dessa forma, certamente poderá encontrar dinâmicas semelhantes em outras partes do mundo, como o conflito na Caxemira ou o conflito entre israelenses e palestinos. A União Europeia e a Europa em geral está cheia de movimentos separatistas. Digo isso por causa da tendência que mencionei no início, que podemos analisar mais adiante, de enquadrar o Kosovo como um espaço isolado, como um conflito excepcional que, de alguma forma, desafia tudo o que sabemos sobre conflitos e, portanto, precisa ser estudado de maneira diferente. E as políticas aplicadas, de alguma forma, precisam diferir das usuais que fazem parte das agendas de construção da paz e de formação do Estado. Sim, e você sabe, é bem interessante, mas muitas pessoas têm dificuldade em aceitar que duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Por um lado, obviamente, Kosovo é Kosovo, e a história de Kosovo pertence a Kosovo e à Sérvia. O caso é o caso. Por outro lado, algumas dinâmicas estão se repetindo, certo? Vemos isso em outros casos. Vemos como os bascos na Espanha e a Catalunha na Espanha têm movimentos de independência. Vemos como a Córcega tem um movimento de independência. Obviamente, são diferentes, têm desenvolvimentos distintos. Mas vemos como os desdobramentos políticos podem ser bastante parecidos, o que, aliás, é uma das razões pelas quais a Espanha não reconhece a independência de Kosovo. Até onde eu sei, ainda não reconhece, porque a Espanha está muito ciente de que, se fizer isso, estará apenas dando mais argumentos aos seus próprios separatistas para se separarem.
arguments to our separatists to go away. On the other hand, we have the European Union that when it comes to Kosovo said Por outro lado, temos a União Europeia, que quando se trata do Kosovo, diz muito claramente que é um Estado próprio e que precisamos apoiá-lo, assim como a OTAN. Mas quando se trata da região de Donbass, durante 8 anos eles foram muito firmes em dizer que não. A soberania do Estado tem precedência sobre as reivindicações de independência. Então temos muitos problemas que precisam ser analisados. Mais uma coisa, desculpe por estar falando tanto, mas também conversei com o estudioso bósnio Zlatko Hadzidejic, e ele fez uma observação muito importante. Essas diferenças étnicas, sérvia, albanesa, bósnia, croata, são invenções relativamente recentes, segundo ele, de cerca de 150 anos. Na sua opinião, qual é o impacto não do nacionalismo, mas da percepção de pertencimento étnico? The perception of ethnic belonging. Well, I would say that this has been Bem, eu diria que isso tem sido uma disputa entre duas ideias nacionais. Agora, o papel da etnia, apenas a categoria de etnia, é um pouco complicado, e eu preferiria evitar esse tema. Mas a ideia do Estado-nação e da consciência nacional faz parte essencial da história do Kosovo, e tem sido assim desde meados do século XIX, quando os Estados-nação surgiram nos Balcãs. Essa dinâmica de diferentes projetos nacionais colidindo entre si esteve presente em toda a região. de Kosovo, disputada entre dois grupos nacionais. the territory of Kosovo contested between two national groups. What I would like to stress now is how this dynamic has O que eu gostaria de enfatizar agora é como essa dinâmica evoluiu ao longo do século XX, sob quais formas, dentro de quais estruturas normativas e quais foram algumas das soluções para o conflito essencial. Praticamente desde 1913, houve esse compromisso, como mencionei, entre os albaneses de Kosovo de mudar a situação no terreno, a qual eles não aceitavam. A incorporação de Kosovo ao Estado sérvio e mais tarde ao iugoslavo foi vista como uma solução insatisfatória para os albaneses. Em seguida, temos o século XX, com todas as suas transformações, criando diferentes oportunidades e limitações para que essa queixa fosse novamente expressa de várias formas. in various forms again. And one important Um contexto importante, provavelmente o mais importante, voltando à história desde o início, seria o Estado iugoslavo, e particularmente a crise iugoslava. Gostaria de identificar várias fases que podem ajudar o público a pensar em termos de uma linha do tempo, pelo menos a minha linha do tempo. Então temos esse compromisso, essa disputa entre dois grupos. Mas falando em tempos modernos, já que provavelmente não temos tempo para voltar por toda a história, se pensarmos no estado da Iugoslávia, e com isso quero dizer a Iugoslávia socialista do pós-Segunda Guerra Mundial, vemos novamente a incorporação de Kosovo ao Estado. E então houve várias fases em que esse problema ressurgiu. Para fins da conversa de hoje, eu me concentraria na década de 1980, uma década muito importante para o destino de todo o país e sua eventual desintegração, mas especialmente para a questão do Kosovo. E depois, a década de 1990, que terminou com o bombardeio de Kosovo em 1999. Isso marcou o fim dessa fase, mas também o início de uma nova fase do problema, que após o fim da intervenção militar em 1999, passou a incluir a administração internacional sobre Kosovo. Isso implicou uma missão de paz e de construção do Estado muito ampla e abrangente a partir de então. Portanto, são 3 décadas a serem analisadas e compreendidas para entender a dinâmica do que chamamos de problema de Kosovo. Sim, e antes de começarmos a gravação, você me disse que é realmente importante entender o nível de interferência estrangeira nesse conflito. Como isso afeta o conflito? E sabe, o bombardeio de 1999 na Sérvia foi por causa de Kosovo, claro, certo? Mas talvez você possa explicar isso em um momento. Só que, os anos 1980 são um período muito interessante. Esse também é o período, claro, em que Tito morreu.
E Tito foi uma figura fascinante, especialmente para mim, que estudo neutralidade e não alinhamento, porque ele era uma figura muito popular. Quero dizer, o funeral dele. Acho que foi o maior funeral de um líder de Estado, com chefes de Estado presentes tanto do leste quanto do oeste. Então você poderia nos contar um pouco mais sobre os anos 80? So can you maybe tell us more about the 80s? Absolutely. I will just go back to the point you made. Com certeza. Vou apenas retomar o ponto que você mencionou no início, ou seja, o papel do intervencionismo estrangeiro. Então, se concordarmos que houve uma continuidade da disputa entre dois grupos pelo mesmo território, certamente teríamos que incorporar essa dinâmica, a continuidade do intervencionismo estrangeiro nos Balcãs. Porque quando mencionei que existiam diferentes projetos nacionais colidindo entre si, o que acabou levando a certos conflitos nos Balcãs, Irishmat-Hatsno-Grey-Snor, Westfleet-Eisner-Yurt, Acorn, sem intervencionismo zero. Rarely happen without foreign interventionism. And if we can find E se pudermos encontrar um único elemento que conecte a crise inicial do Kosovo, ou mesmo seus aspectos históricos, com a atual, seria o do intervencionismo estrangeiro. E esse intervencionismo estrangeiro mudou os quadros normativos ou até ideológicos nos quais era justificado. Mas ele nunca esteve realmente fora do cenário, exceto talvez, bem, na verdade não talvez, exceto durante o período do Estado Iugoslavo, que por meio de sua posição neutra, conseguiu evitar pelo menos o intervencionismo político intrusivo. Assim, de certo modo, enquanto a Iugoslávia se manteve estável, a questão do Kosovo permaneceu contida e, de certa forma, controlada ou pacificada dentro do próprio Estado. Quando o Estado entrou em uma grande crise econômica e depois constitucional, que evoluiu para um conflito político completo, a questão do Kosovo ressurgiu. Primeiro na forma de demandas por autodeterminação, que assumiram diferentes formatos, e depois, nos anos 1990, por meio de um pedido direto de secessão. Assim, de certa forma, a crise iugoslava criou uma oportunidade política para que o conflito contínuo, de longa data e complexo, ressurgisse e assumisse uma nova forma, que nos anos 1980 ainda era enquadrada na linguagem da reforma constitucional, da representação e do direito à autodeterminação, ou mais especificamente, no pedido para transformar Kosovo de uma província nacítica da Iugoslávia. Certo, espera em isso. As repúblicas, a província e os estados de autonomia. Sim, talvez tenhamos pulado algumas etapas para quem não está familiarizado com todo o contexto do Estado iugoslavo. Então, depois que o país foi formado, ele tinha 6 repúblicas, certo? Uma delas era a Sérvia. Mas dentro da Sérvia, a liderança comunista decidiu formar 2 províncias, uma no norte e outra no sul, e dar a elas, primeiro, o status de região, o que chamaríamos de oblast. Para quem acompanha o conflito ucraniano, essa palavra é familiar. E então, essa posição, ou status de oblast, foi sendo progressivamente desenvolvida até se tornar um status autônomo em meados da década de 1960. Com o tempo, evoluiu para um status quase republicano, embora ainda fosse oficialmente uma província. Em 1974, sob a famosa Constituição Iugoslava, Kosovo, assim como a Voivodina, já havia assumido um status quase republicano. Gostaria de fazer uma rápida distinção para aqueles que não estão familiarizados com Kosovo, com a Federação Iugoslava e com sua complexidade, especialmente sua tendência a descentralizar o processo de tomada de decisões. Kosovo era uma província dentro da Sérvia, que por sua vez era uma república, ou uma unidade federal, dentro da Iugoslávia. Mas a distinção importante entre, por exemplo, a Croácia e Kosovo era que Kosovo, como mencionado, não tinha status oficial de república. Isso significava que não possuía o direito constitucional à autodeterminação nacional. Direito esse de que os outros povos, aqueles das repúblicas, desfrutavam dentro do quadro constitucional. E em segundo lugar,
havia opiniões de que os albaneses do Kosovo desfrutavam da posição de minoria nacional e não da posição ou status de uma nação constituinte na Iugoslávia, como, por exemplo, Croácia, Sérvia e Eslovênia. Portanto, havia uma diferença entre uma província e uma república. Mas, como já mencionado, acredito que até mesmo neste canal antes, em 1974, o Kosovo havia alcançado direitos semelhantes, ou quase um status republicano. Ele desfrutava de um alto grau de autonomia, incluindo um assento na presidência federal e, tecnicamente, a possibilidade de vetar decisões em igualdade com a Sérvia, que era uma república, exceto pelo fato de não ter o direito de se separar. Certo. Então, era uma parte integrante da Sérvia, mas tinha direitos muito especiais dentro da Sérvia, quase como uma república, embora a Sérvia fosse apenas uma das 6 repúblicas da Iugoslávia. Quero dizer, essa é justamente a complexidade da estrutura política. Mas era uma estrutura relativamente bem-sucedida, especialmente, como você mencionou, em evitar intervenções. E os Balcãs foram um verdadeiro caldeirão por muito tempo. Você sabe, os austro-húngaros intervieram e, pelo sul, os turcos vinham intervindo há muito tempo. Portanto, a intervenção nos Balcãs e na região do Kosovo, um caldeirão, não é nada de novo. Agora, uma das coisas foi que Tito teve muito sucesso em realmente conter isso. E graças a um ex-ministro das Relações Exteriores de Malta, eu sei que o motivo pelo qual o movimento dos não-alinhados nunca teve uma secretaria central foi porque Tito disse não. Ele disse que, se fizessem isso, os soviéticos iriam se infiltrar e tomar o controle. Então Tito estava muito consciente, não apenas da intervenção ocidental e oriental, mas da intervenção vinda de ambos os lados. Agora, depois que Tito morreu, e surgiram aquelas crises no final dos anos 80, que muita gente achava muito diferentes das crises na União Soviética, como isso levou novamente ao intervencionismo externo, ou de quais lados a região acabou sendo alvo de intervenção? Bem, eu diria que de diferentes lados, mas principalmente do Ocidente. Agora, para entender por que o Ocidente sequer interveio, precisamos analisar um pouco a década de 1980, que foi, sei que isso já foi discutido, então não quero me alongar demais, uma década de grande crise econômica para a Iugoslávia. Ela, então, precisou realizar reformas constitucionais para atender a algumas das exigências de organizações econômicas internacionais, principalmente o FMI. Agora a questão é, como isso afetou exatamente Kosovo? Bem, afetou Kosovo porque a liderança sérvia começou a considerar reformas constitucionais dentro da própria república. E uma das opções era, é claro, recentralizar, pelo menos até certo ponto. Outra questão é que a Iugoslávia enfrentava uma grande crise econômica que afetava todas as repúblicas. No entanto, Kosovo, sendo a parte menos desenvolvida da Iugoslávia, o que é muito importante destacar, sentiu isso de forma mais intensa. Por quê? Bem, grande parte do desenvolvimento de Kosovo após a Segunda Guerra Mundial foi financiada pelo Fundo Federal de Investimentos, criado pelas autoridades iugoslavas para reduzir aquelas famosas desigualdades regionais que eram tão dolorosas para todos na Iugoslávia. E Kosovo, aliás, foi o maior beneficiário dos investimentos desse fundo. De uma sociedade predominantemente agrícola e pouco desenvolvida, tornou-se altamente industrializada. Ainda assim, continuou sendo a parte menos desenvolvida da Iugoslávia. Por exemplo, o PIB de Kosovo era constantemente em torno de 30% da média nacional e cerca de 1/8 do PIB da Eslovênia. Quando se combinam essas duas pressões, uma que poderia potencialmente minar a autonomia de Kosovo e outra que gerou reais queixas socioeconômicas na década de 1980, obtém-se um terreno fértil para o ressurgimento dessas aspirações de longa data. Assim, e que havia sido uma crise socioeconômica real, acabou impulsionando essas reivindicações nacionalistas,
ou pelo menos essas queixas passaram a ser expressas na linguagem do nacionalismo. E em 1981, ocorreram as primeiras grandes manifestações, lideradas por estudantes, aliás, que então se transformaram em uma demanda para que Kosovo se tornasse uma república, exatamente um ano após a morte de Tito. Para a liderança iugoslava, esse evento, ocorrido no início de uma década tão dolorosa e contendo slogans nacionalistas, foi percebido como um fracasso, um grande choque. Foi visto como uma atividade nacionalista e antirrevolucionária em Kosovo, algo que a Iugoslávia já havia enfrentado no passado. No final dos anos 1980, essas manifestações estavam evoluindo e no início dos anos 1990, bem, para resumir a história, passaram a se articular por meio da linguagem do secessionismo. Já era a década de 1990, que alguns descrevem como a era do secessionismo, pelo menos no caso da Iugoslávia. Sim, quero dizer, os anos 90 foram a década em que a Iugoslávia se desintegrou completamente, certo? Então passamos a ter vários estados iugoslavos. No fim, restaram apenas a Sérvia e Montenegro no último quadro iugoslavo. Depois chegamos a 1999, certo? E então vem o conflito armado em Kosovo, com o restante do exército iugoslavo lutando dentro de Kosovo contra grupos armados, o UCK, certo? E depois vem o intervencionismo, depois os bombardeios. Você poderia talvez nos falar sobre o papel da OTAN? Porque em outras discussões me disseram que esse foi o momento em que a OTAN meio que decidiu, sabe, fora da área ou fora do negócio. E eles decidiram agir fora de sua área, intervir nesse conflito. Fizeram isso com algo que chegou a ser mostrado uma vez na TV alemã como tudo começou com uma mentira. A mentira de que havia execuções em massa em Pristina, a capital do Kosovo, e de que o exército sérvio estava realizando uma segunda Srebrenica. A história era que o Ocidente precisava intervir por razões humanitárias para salvar os albaneses do que foi descrito como um extermínio dos sérvios. Você pode tentar sobre isso? Extinction campaigns of the Serbs. Can you speak to that? Yes. However, I do have to make a quick intro. Sim. No entanto, preciso fazer uma breve introdução a 1999, porque é fundamental entender como chegamos a ver uma solução militar como a única solução para a crise, que era real. Então, no início dos anos 1990, havia insatisfação entre os albaneses de Kosovo com a redução de sua autonomia. Só para lembrar, em 1989 a autonomia de Kosovo foi reduzida. Posso voltar e explicar como isso aconteceu. Entre outras razões, porque muitas pessoas começam a história de Kosovo em 1989. Mas já que você perguntou sobre a intervenção militar da OTAN, vou avançar e dizer que a resposta inicial entre os albaneses de Kosovo foi boicotar o Estado sérvio. Para eles, a redução da autonomia de Kosovo, e eu enfatizo redução, porque não foi uma revogação, posso explicar isso melhor também, foi percebida como uma ameaça à segurança. E no início, e isso é muito importante, os albaneses de Kosovo se organizaram politicamente em torno da figura de Ibrahim Rugova, que era escritor, uma pessoa respeitada e alguém que defendia a resistência não violenta ou passiva, sendo fortemente contrário à luta armada ou ao conflito armado. Isso ocorria tanto por razões ideológicas ou normativas, quanto por razões estéticas, pois Kosovo estava longe de ter condições de realmente enfrentar as forças iugoslavas. Desde o início dos anos 1990 até praticamente a Conferência de Dayton, foi a liderança de Rugova que reuniu o apoio em massa entre os albaneses de Kosovo. Assim, isso se transformou por volta de 1995 em um verdadeiro movimento nacional, agora com um objetivo político claro: a separação de Kosovo do que quer que restasse, fosse da Sérvia ou da Iugoslávia. E então, embora Rugova certamente contasse com muito apoio e tivesse recorrido a várias formas criativas de boicote ao Estado sérvio, incluindo a criação de instituições estatais paralelas, exatamente como vemos hoje no norte de Kosovo,
a decepção dos albaneses de Kosovo com seus resultados, e especialmente o fato de terem sido deixados de lado no contexto da Conferência de Dayton, onde Kosovo não foi mencionado como parte da solução final para a crise iugoslava, mudou completamente o sentimento político entre os albaneses de Kosovo. Acho que houve uma compreensão de que a resistência pacífica e não violenta não levaria, de fato, a nenhum tipo de intervenção internacional. Eles se sentiram deixados de lado. Os albaneses do Kosovo se sentiram excluídos do acordo que Dayton acabou entregando. Sim, e o objetivo era exatamente o oposto: atrair atenção internacional e, idealmente, conseguir algum tipo de intervenção, certo? Então, de certa forma, Rugova não cumpriu essa promessa. E isso preparou exatamente o terreno para o surgimento do que se tornaria o UÇK, ou, como você disse, o Exército de Libertação de Kosovo, uma organização paramilitar que abandonou a resistência passiva e decidiu seguir uma luta armada contra as autoridades iugoslavas e sérvias. O objetivo deles era o mesmo, mas simplesmente não acreditavam que a resistência não violenta levaria a algum lugar. Em vez disso, eles decidiram recorrer a ataques armados. Com o tempo, transformaram-se em uma verdadeira insurgência, com o objetivo de provocar violência por parte das autoridades iugoslavas, de preferência desencadeando algum tipo de retaliação em massa, com muitas vítimas civis e deslocamento da população, tudo para atrair uma intervenção internacional. Isso fazia sentido do ponto de vista estratégico, porque sem isso as chances do UÇK, especialmente em meados dos 1090, de obter qualquer vantagem militar contra as autoridades iugoslavas e mais tarde contra o exército iugoslavo, inexistente. Então o entendimento era bem simples. Éramos fracos demais para nos separar militarmente da Sérvia por conta própria. Mas, se conseguíssemos trazer os europeus, se conseguíssemos trazer alguém de fora para lutar em nosso favor, então poderíamos vencer. E isso funcionou. Sim, do ponto de vista de como o intervencionismo se envolveu, essa seria a maneira de pensar sobre o assunto. É claro que não pretendo negar as queixas reais que existiam do lado do povo albanês. Agora, a questão aqui é mais sobre como essas queixas foram articuladas. Como mencionamos, na primeira metade dos 1990, havia uma abordagem e uma estratégia. Na segunda metade, vemos uma escalada, e então, em 1998, o que havia sido um conflito de baixa intensidade entre as autoridades iugoslavas e o UÇK evoluiu para um grande confronto, um tipo típico de campanha de insurgência, com um número maior de vítimas civis e deslocamento populacional. E em 1998, o objetivo foi finalmente alcançado, porque foi exatamente nesse momento que o problema de Kosovo se internacionalizou. Ou seja, quando os atores internacionais começaram a se envolver de forma mais proativa, tanto as Nações Unidas quanto, mais importante ainda, a OTAN e sua liderança. Diferentemente de alguns outros casos da dissolução da Iugoslávia, acredito que no caso de Kosovo, o papel da OTAN foi simplesmente crucial. Você pode explicar isso? O que a OTAN realmente fez? Por que a intervenção, o bombardeio da Sérvia em 1099, não aconteceu imediatamente? Houve uma preparação para isso. Você pode nos explicar como foi essa preparação? Sim. Em 1998, tivemos confrontos primeiro entre as unidades da polícia iugoslava e depois com o exército. No verão de 1998, a situação realmente se tornou violenta. Houve cerca de 2.000 vítimas em ambos os lados e entre 100 e 200 mil pessoas deslocadas dentro do Kosovo ou deixando a região. Isso foi percebido pela ONU como uma potencial ameaça à segurança, uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Então, a ONU começou a emitir resoluções, especialmente uma que convidava ambos os lados a, digamos, concordar com um cessar-fogo.
Essas eram resoluções do Conselho de Segurança, eu suponho. Reach out some form of or engage in some form of Sim, sim, para estabelecer contato ou engajar-se em algum tipo de diálogo político e permitir o acesso de organizações humanitárias. Assim, ambos os lados foram condenados, as atividades terroristas do UCK e o uso excessivo da força pelo exército sérvio. Ambos foram convidados a trabalhar para resolver isso de forma pacífica, para que todos pudessem voltar às suas vidas normais. No entanto, paralelamente à preparação e ao envolvimento da ONU em Kosovo, a OTAN iniciou seu próprio, digamos, envolvimento paralelo, especialmente no outono de 1998. A OTAN começou a se manifestar sobre uma possível intervenção militar, emitindo a chamada Ordem de Ativação, o que significava que bombardearia a Iugoslávia ou a Sérvia, caso as resoluções da ONU não fossem respeitadas. E, de certa forma, havia referências à ONU. Mas, como veremos mais adiante, a ONU foi essencialmente deixada de lado, porque a intervenção de 1999 foi conduzida, como você mencionou, sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, o que realmente estabeleceu um precedente interessante e significativo, por assim dizer. Sim, mas a OTAN continua dizendo, não, estamos agindo com base nas resoluções do Conselho de Segurança. Estamos, de certa forma, implementando o que o Conselho de Segurança decidiu que deveria acontecer. Você pode explicar essa lógica? Acho que essa lógica se baseava simplesmente em usar o arcabouço da ONU para justificar uma decisão que já havia sido tomada de intervir militarmente em Kosovo, por várias razões. Vou dar um exemplo em que podemos comparar a decisão da OTAN de agir por conta própria e ainda assim manter alguma forma de multilateralismo. Foi uma tentativa de encontrar uma alternativa a uma solução militar. Então, no outono de 98, um ano em que houve algumas baixas, mas nada que chegasse a ameaçar a paz e a segurança internacionais, ocorreu o primeiro avanço nas conversas entre as partes, lideradas pelo enviado especial dos Estados Unidos, Richard Holbrooke, um nome de peso nos Balcãs. Ele conseguiu intermediar um acordo com Slobodan Milošević, o famoso acordo Milošević-Holbrooke, que de fato permite a implementação da resolução mencionada muitas vezes. Isso também tornou possível estabelecer pela primeira vez algum tipo de missão internacional no Kosovo, no outono de 1998. Essa missão foi criada sob a égide da OSCE. No entanto, toda a existência dessa missão foi, na minha opinião, marcada por uma completa falta de comprometimento político com seu trabalho no Kosovo, pois a missão carecia de financiamento, pessoal e de qualquer apoio real ou contribuições dos estados que deveriam sustentar seus esforços no terreno. Só para dar um exemplo, 3 anos após sua criação, a missão não estava nem perto de ter metade dos verificadores internacionais necessários, que, aliás, deveriam monitorar se o acordo de cessar-fogo seria realmente implementado. Lendo os documentos daquela época, especialmente os que estão se tornando cada vez mais acessíveis agora, pode-se argumentar que não havia um interesse político real em apoiar a OSCE. A OSCE era vista como uma espécie de encenação do multilateralismo, em que Rússia e Estados Unidos tinham uma posição relativamente igual. Mas o apoio político efetivo dos Estados Unidos era, na verdade, voltado para a OTAN, e o papel central da OTAN no caso do Kosovo era, a meu ver, inegociável. Inegociável em que sentido? Tipo, eles tinham um resultado político que queriam e não estavam dispostos a se afastar disso? Ou o que você quer dizer? Eu diria que eles assumiram alguns compromissos críveis no início da crise, e que do lado da OTAN e dos formuladores de políticas dos Estados Unidos, havia o entendimento de que haviam falhado ou não haviam intervindo em casos como o de Ruanda, ou que haviam intervindo tarde demais na Bósnia.
Essas falhas, acreditavam eles, agora precisavam ser usadas de uma forma que permitisse uma intervenção militar rápida e decisiva. Esses conflitos foi enquadrar na linguagem de hoje em humanos, tornou-se negociável para aproveitar o que foi descrito como a catástrofe humanitária. What has been described as a humanitarian catastrophe. Sim, embora o que tenha surgido depois, é claro, foi que aquelas alegações sobre campos de extermínio em Pristina e execuções em massa em estádios de futebol eram completamente inventadas. Elas simplesmente não aconteceram. Então, qual era a alegação central? Que Milosevic não recuaria, que no fim levou à decisão de começar a sobrevoar a Sérvia com aviões. Então tivemos entre essa tentativa de resolver a crise diplomaticamente, por meio do acordo Milosevic-Holbrooke, outra chamada tentativa em Rambouillet, perto de Paris, para tentar solucionar o problema de forma diplomática. Não sei até que ponto você quer retomar isso, mas no fim, a justificativa foi encontrada em bases humanitárias. Como você mencionou, havia esse entendimento de que os Estados Unidos e as autoridades civis afirmavam que a Sérvia estava conduzindo uma campanha organizada de limpeza étnica e até de genocídio. Acho que o filme que você mencionou, o alemão, usou o termo genocídio. E então a OTAN teve que intervir para impedir essa catástrofe. Certo. A questão é claro por quê. O que aconteceu depois a catástrofe foi realmente evitada? Was the catastrophe really prevented? And of course, a serious question would be whether. E claro, uma questão séria seria saber se a situação no terreno, ao longo de 1998, que foi um ano muito importante, pois houve tentativas de resolver esse problema diplomaticamente, era realmente tão grave quanto se afirmava. Não quero negar que houve uma crise real. A questão é se essa crise realmente representava uma ameaça à paz e à segurança internacionais, especialmente quando comparada a outros casos de violações de direitos humanos em outras partes do mundo. E mesmo assim, por que não havia alternativas a uma solução militar? Por que foi tão crucial intervir militarmente? E por que daquela forma? Sinceramente, só posso responder à questão do porquê avaliando os resultados da intervenção. Eu estava prestes a dizer isso, porque um dos resultados é a maior base militar da OTAN no sul da Europa, hoje em Kosovo. Você diria que isso estava na mente deles, ou estava pensando em outros resultados? Bem, havia muitos motivos pelos quais esse compromisso precisava ser cumprido. Acho que, é claro, garantir mais influência é melhor do que não garanti-la. Por outro lado, o principal resultado, por assim dizer, foi uma mudança violenta na fronteira de um Estado soberano, o que criou um precedente jurídico importante para os casos que estamos estudando atualmente, certo? Sim, o Kerwang. Exatamente. E, aliás, no contexto do Estado iugoslavo, a Sérvia foi a única república cujas fronteiras foram alteradas sem o seu consentimento. E só para lembrar aqueles que ainda acham que o Kosovo é o mesmo que a Croácia, no caso do Kosovo, houve a concessão do direito à autodeterminação nacional a uma minoria, o que é exatamente o que a Comissão Badinter disse que não faria no caso, digamos, dos sérvios na Croácia. Portanto, a decisão da Comissão Badinter, logo no início da crise iugoslava, a comissão arbitral que estabeleceu certos princípios sobre como se daria a dissolução da Iugoslávia criada pelas comunidades europeias, acho que você já discutiu isso antes, foi que apenas as repúblicas, ou seja, as maiorias, teriam algum tipo de autodeterminação. E quando a mesma questão foi considerada, digamos, para os sérvios na Croácia, que representavam uma parte significativa da população, esse pedido foi rejeitado pelos motivos que mencionei, de que as minorias não têm direito à autodeterminação. Mas foi exatamente isso que aconteceu no caso do Kosovo. E claro, a influência que a OTAN exerce na região certamente faz parte desse resultado, sobre o qual podemos conversar hoje. Agora,
O que exatamente o Kosovo representa hoje em termos de sua condição de Estado, sua situação política, econômica e multiétnica, é algo que podemos continuar debatendo. O que sabemos é que, embora a intervenção da OTAN tenha sido justificada com base em preocupações humanitárias, que talvez fossem, até certo ponto, reais, eu não posso afirmar isso. Não sei. O que temos após a tomada de Kosovo pela ONU e pela OTAN em 1999 é que, quando a intervenção militar terminou e o acordo foi assinado entre os diferentes lados, a ONU assumiu a responsabilidade de governar Kosovo por tempo indeterminado. Depois tivemos outra onda de violência étnica, desta vez contra os sérvios. A partir de junho de 1999, quando os bombardeios terminaram, cerca de 230 mil a 250 mil sérvios deixaram Kosovo para sempre, a maioria de forma permanente. Alguns permaneceram na parte norte de Kosovo, que funcionou por quase 2 décadas como uma região um tanto autônoma, situada, eu diria, entre a Sérvia Central e o restante de Kosovo. Um dos meus melhores amigos na Suíça é um dos 250 mil que foram embora e nunca voltaram. E ele diz, veja, esse foi um período horrível. Os sérvios do norte de Kosovo, no fim, nas palavras dele, entendem porque os albaneses quiseram se separar. Mas tudo bem, se esse é o resultado, então tudo bem. Só que nesse caso, que nós, no norte de Kosovo, os sérvios, possamos nos separar e nos reunir à Sérvia. Por que isso não seria permitido se o primeiro caso foi? E é aí que ele diz que há uma enorme hipocrisia por parte da OTAN e da União Europeia, que eles não apoiam o direito dos sérvios do norte à secessão do atual Kosovo. Então, onde estamos agora? Qual é a justificativa para que eles não possam se separar? Eu diria que não há uma justificativa real. É apenas, eu diria, uma aplicação política do princípio que foi adotado no início dos anos 1990. E acho que isso se encaixa no padrão mais amplo que vimos em outras repúblicas da Iugoslávia. No caso da Bósnia, houve a secessão da Bósnia e, em seguida, uma contra-reivindicação de secessão pela República Srpska. Na Croácia, houve a secessão da Croácia e depois, em Monsterhervinkesan secessi por Srpska Krajina. Costumo discursar isso como uma construção de Estado competitiva. I usually frame that as competitive state building, and that's exactly what happened in Kosovo following the 1999. E foi isso que aconteceu em Kosovo após 1999. Os sérvios do norte entenderam rapidamente, pelo menos no início de 1999, que não estavam protegidos nem por Belgrado, que havia se retirado de Kosovo, nem pela comunidade internacional. Eles assistiam às imagens de seus compatriotas sérvios e de outros não albaneses deixando Kosovo, seguindo os comboios da polícia e do exército. Quando fiz algumas entrevistas, muitas pessoas mencionaram que aquilo era como um flashback para elas. Lembrava as imagens que tinham visto na TV durante a limpeza étnica na Croácia. Portanto, para elas, tratava-se de uma verdadeira armadilha de segurança. Elas perceberam rapidamente no norte, e isso é muito interessante do ponto de vista teórico, que precisavam começar a organizar sua própria segurança. E eles começaram a se organizar por conta própria para defender o que viam como seu refúgio seguro na parte norte de Kosovo, com Mitrovica do Norte sendo o reduto dos sérvios em Kosovo, e a ponte na cidade, dividindo a parte norte da parte sul da cidade e do restante de Kosovo. Ajudava o fato de estarem geograficamente separados do restante do território. Esse foi o início, em 1999, do que eu chamo de surgimento ou construção de uma ordem política paralela ou alternativa no norte. No entanto, como você mencionou no início, o mesmo direito que foi concedido a Kosovo, embora eu nem tenha certeza se deveríamos chamá-lo de direito, não foi concedido aos sérvios do norte. Muito pelo contrário, a União Europeia desempenhou um papel enorme no desmantelamento dessa ordem paralela, apesar de sua contribuição para a estabilização dessa parte de Kosovo, e eu diria, de Kosovo em geral.
E veja, é realmente preciso enfatizar o quão assustador é quando você percebe que se tornou uma minoria odiada em um estado e as casas estão sendo incendiadas. A história dos anos 1990 na Iugoslávia é uma história de limpeza étnica. Um lado expulsando o outro, queimando casas, destruindo meios de subsistência para garantir que aquelas pessoas não voltem. E foi isso que começou a acontecer com os sérvios no norte do Kosovo. O que você está destacando é que eles começaram a construir essas estruturas paralelas para criar pelo menos um nível mínimo de segurança nessas áreas. Embora isso nunca seja perfeito, porque as linhas de demarcação não são retas. As divisões passam até por vilarejos, o que acaba levando à violência. Então, onde estamos hoje? Well, it's not a perfect solution. But they're not perfect solutions, Bem, especially in the Balkans. It não was é a uma natural solução solution. perfeita. Não existem soluções perfeitas, especialmente nos Balcãs. Foi Foi uma resposta prática ao vácuo de segurança que surgiu com a retirada simultânea das instituições e forças de segurança sérvio-iugoslavas e com o lento e doloroso estabelecimento da administração internacional em Kosovo. Então, nenhuma solução perfeita, mas era uma forma de se defender, certo? E como você mencionou, o resultado foi basicamente eliminar até mesmo essa solução imperfeita. Removing even that imperfect solution. Where are we today? Onde estamos hoje? A Sérvia ainda reivindica Kosovo e ainda diz que tem uma responsabilidade em relação aos sérvios no norte de Kosovo. As autoridades em Pristina dizem, não, é claro que não. A UE e a OTAN dizem, não, é claro que não. Então, onde estamos hoje e como isso funciona? Especialmente como é a vida dos sérvios no norte de Kosovo e dos albaneses no restante. The northern Kosovo and Albanians in the rest. Well, Pascal, I would begin by saying that there is a huge ethnic gap. Bem, Pascal, eu começaria dizendo que existe uma grande diferença étnica entre as duas comunidades. E essa diferença existe desde então. Todas essas políticas, por mais que possamos criticá-las, para as pessoas que vivem lá, o único indicador real de sucesso é se elas conseguem viver melhor em um ambiente mais tolerante, mais desenvolvido, pacífico, próspero e estável, como quer que se queira chamar. No fim das contas, quando você vai a campo e faz seu trabalho, percebe o quanto as coisas que estuda e escreve afetam o passado, o presente e o futuro de alguém. E nesse contexto, é doloroso observar o que acontece em Kosovo. It is painful to observe what is going on in Kosovo. I would say that it's a fairly dysfunctional political. Eu diria que é um sistema político bastante disfuncional, dividido por linhas étnicas. Com o que mencionamos, a dissolução das instituições paralelas no norte, até mesmo aquele grau de estabilidade que os sérvios tinham por meio de seu sistema paralelo auto-organizado, que aliás era amplamente financiado e apoiado pela Sérvia, mas começou como um movimento de base, se você quer saber, agora desapareceu. A União Europeia, que se tornou a principal construtora do Estado e mediadora no que é conhecido como o Acordo de Bruxelas e nas negociações sob o guarda-chuva da UE, partiu do pressuposto de que o norte representa um buraco negro na região e que o caminho para a estabilidade e a paz de longo prazo em Kosovo seria enfraquecer e desmantelar essas instituições e, eventualmente, integrar os sérvios, se necessário de forma forçada, ao sistema político e jurídico de Kosovo. If necessary, forcefully into Kosovo's political and legal system. And from the perspective of state building, this makes sense. E do ponto de vista da construção do Estado, isso faz sentido. Mas do ponto de vista da construção da paz e do pensamento sobre a estabilidade de longo prazo, foi uma suposição falha ou mal calculada. Porque justamente com o início da dissolução da ordem no norte de Kosovo, vimos de fato uma escalada do conflito. E minha pesquisa, agora voltando à sua pergunta inicial, tem sido compreender a relação entre o desenvolvimento institucional no norte de Kosovo e a estabilização do conflito. Diferente da União Europeia, eu argumento que quanto mais a ordem se desenvolvia, mais a região se tornava estável e pacífica. Aliás, o norte de Kosovo conseguiu permanecer como a parte menos afetada de Kosovo em termos de violência pós-conflito.
Desde 1999, eles conseguiram evitar serem, digamos, perseguidos, expulsos e assim por diante. Então, havia uma paz relativa ali. A partir de 2013, entramos em uma fase de desmantelamento dessas instituições novamente. E adivinha? Em 2023, vimos uma grande escalada do conflito, 6 vítimas. Na minha opinião, esse resultado, por mais que o conflito tenha outras interpretações e camadas, é uma consequência direta da estratégia da União Europeia de integração forçada do Norte. É meio triste terminar esse vídeo com essa nota. Há mais alguma coisa que você acha que devemos ter em mente quando falamos sobre o Kosovo de hoje e o que está acontecendo lá, especialmente considerando o quão recentemente esses confrontos violentos e as disputas de soberania com a Sérvia se desenvolveram? Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Claro, eu adoraria terminar com uma nota mais positiva, porque apesar de tudo o que disse, continuo sendo muito otimista e acredito que a região tem muito mais a oferecer. Gostaria agora de ampliar a perspectiva e trazer de volta o Kosovo, a região e a importância de pensar em tudo isso, com todas as críticas que destaquei, como parte da reconciliação regional. E embora muito do que mencionamos tenha sido realmente negativo, acredito que existem diferentes caminhos de reconciliação que ser seguidos. E aí eu preciso mencionar, ou talvez chamar sua atenção para, o movimento estudantil sérvio que vem se desenvolvendo ao longo do último ano. Ele ofereceu uma forma interessante de reconciliação no contexto da Sérvia, embora também tenha atraído atenção em toda a região. Digo isso porque, como alguém da região que está muito ciente dos próprios vieses e projeções, tanto pessoais quanto nacionais, fiquei realmente impressionado com a forma como eles conseguiram criar um espaço onde diferentes grupos, tanto sociais quanto étnicos, podem participar de um movimento genuinamente cívico. Eles conseguiram unir diferentes nacionalidades dentro da Sérvia de uma maneira mais genuína e autêntica. E eles conseguiram escapar dos rótulos que as gerações anteriores não puderam, aqueles de filiação ideológica ou nacional. Em vez disso, evitaram essas armadilhas antigas e criaram um espaço genuíno onde as pessoas eram convidadas a participar. Isso se aplica especialmente agora à quase famosa conexão entre as comunidades sérvia e bósnia, que é importante no contexto regional. E eu realmente acredito que essas novas gerações têm mais a oferecer, e que este é um exemplo de como a reconciliação pode ser feita, porque acho que elas mudaram a sociedade e nos ensinaram a nos conectar uns com os outros de uma forma muito mais eficaz do que muitas organizações não governamentais conseguiram na região nos últimos 30 anos. Fico feliz em ouvir isso, porque acho que o antídoto para o dividir para conquistar é tentar conversar e unir. Não unir no sentido bobo de seguir um único líder, mas sob grupos e interesses comuns. Existem muitos interesses em comum através dessas fronteiras, reais e imaginárias. Então, Sandra, para as pessoas que querem acompanhar sua pesquisa, onde elas devem ir? Algum lugar onde você publica? Você tem um perfil no Twitter ou algo assim? Na verdade, não. Mas se por algum motivo eles realmente gostarem de ler artigos acadêmicos, podem encontrar alguns dos meus trabalhos no Google Scholar. Fiz algumas pesquisas sobre privatização em Kosovo e outros aspectos da construção do Estado, e eles também podem entrar em contato comigo se tiverem dúvidas. Certo. Pessoal, por favor, procurem o trabalho acadêmico da Sandra no Google Scholar. É só pesquisar o nome dela no Google. Se quiserem entrar em contato com ela, me avisem. Sandra Davidovich, muito obrigado pelo seu tempo hoje. It's in Mr. Baxet.